Tiago, capítulo 5. 5, versículos 7 a 11. Vamos estar lendo. Muito raro. 5, 7 a 11. Quem achou, cada um leia um versículo. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Somai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a da paciência de Jó e viste o seu fim, que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém. Tiago começa falar sobre paciência. Você está atrasado, hein? Na próxima eu vou fechar, igualzinho o Enem, fechar a porta. Estava cuidando de negócio do meu pai. O negócio do meu pai aprendeu agora. Então, a paciência é uma virtude que poucos conseguem ter. E a gente tem que entender também, por outro lado, que tribulação, ela vem sobre todos. Pode ser crente ou não crente. Todos nós passamos por dificuldades. Agora tem que ver a maneira como nós a enfrentamos. Nós temos um diferencial, que nós temos o Senhor. A Bíblia diz no Salmo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então nós enfrentamos as dificuldades debaixo de uma perspectiva diferente. Nós temos a presença de Deus. Por isso nós podemos passar, mas na trilha da caminhada é um exercício, uma escola. Tem pessoas que não têm paciência para nada. E aí, Romanos 5 e 3, ele começa a dizer o seguinte, que o que produz paciência é tribulação. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. É isso? Não, antes. 3. 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Veja, Ele fala, produz paciência. Perseverança e paciência são muito usados na Bíblia como sinônimos. Veja, ele fala, nós nos gloriamos nas tribulações. Quem é de sã consciência? Se gloria na tribulação. Paulo. Só Paulo. Não é Paulo, não. Se você olhar Tiago 1 e 2, você vai ver também. Ele diz, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações ou tribulações. É que muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus. A escola de Deus é diferente.
Foi por isso que Jesus, em Mateus 16:33, disse, eu gosto do início que eu esqueci, digo-vos, porém, isto, que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mateus João 16:33. Ele ainda fala que pede a Deus para não nos livrar disso. Isso aí. Não é para nos guardar. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então ele está dizendo que o Evangelho é isto. Não é esse Evangelho que estão pregando hoje. Não tem moleza, né? Hein? Não tem moleza. Não tem moleza. Isso faz parte do pacote. Eu sempre digo o seguinte, eu falei, se não me engano, quinta-feira, todo degrau de caminhada espiritual que você acende, você passa por um deserto. O prêmio para você subir um degrau é um deserto, você vencer. Agora, nós temos na Bíblia, é por isso que Tiago fala, tende por motivo de toda alegria. Paulo diz que em Cristo nós temos a vitória. Então você sabe que toda adversidade que abater sobre você, você vai ter a vitória. Então ele não prevê derrota, mas nós podemos ter derrota por nossa causa. Na perspectiva de Deus, nós não teremos derrota. 1 Coríntios 15:57 diz que em Cristo nós sempre somos levados à vitória. Mas é porque se você, igual eu falei ontem lá na consagração, às vezes você tem um monte de bênção, tanta coisa, só que aí aparece uma tribulação pequena e aí você tira o foco de tudo que você já recebeu, de tudo que já aconteceu na sua vida e foca naquilo que você está passando naquela hora. E aí a sua cabeça... Então, a gente nota perfeitamente que a disposição, a vida cristã, ela requer de nós luta, paciência nós temos que aprender, passando por várias tribulações, até chegar lá na frente purificado. Nós vivemos num mundo de intolerância. Você não tolera mais nada. Eu estou até aprendendo, porque eu era, meu Deus, eu era impaciente. O pessoal começava a falar comigo e eu já dava o fim. Eu só vou contar um exemplo. Você ficar bravo, ó. Não pode ficar bravo, tem que ter paciência. Isso aí. Quando meus filhos eram pequenos, eles eram tão impacientes, mas tão impacientes, que se ele estivesse vendo o Jornal Nacional... Não, aí eu não gostava de choro. E começasse a fazer uns barulhos, chorinho, eu tinha que pegar tudinho e ir para outro. Não, isso não foi curado ainda não. Confesso. Tem uma coisa que me tira do sério, é choro de criança grande. Meu Deus do céu. Os três assim. Na loja ontem, lá, uns 3 meninos de 3, 4 anos chorando. Meu Deus. Ai, que nervoso. Nervosidade, eu não aguento. Mas Não, o bebê. Mas Bebê Não até aguentava do meu? Bebê até 2 anos chorando. Mas É porque pior. ele tá com algum problema, né? Mas 4, 5 anos é pirraça, né? mas aí entra a paciência também. Mas não aguento. Não. Então precisa cura. Mas eu já passei do tempo da cura. Porque não. Nós vamos sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo. Rapaz,
Mas os netos podem chamar melhor, aquela né? filha do céu. Gente, Meu Deus, eu sentava na frente, eu subia no púlpito e a menina abria a boca. Hoje você olha pra menina, fala, meu Deus. Ela é tão calminha, parece tão calminha. Tão calma. Mas quando era pequena, meu Deus, mas chorava com força, acho que era doente, não sei lá. Não, não é doença não. E você não vê lá em casa? Davi daquele tamanho, qualquer coisa. Aí eu já me tranco. Não é choro. Eu já me tranco. É só. É? A pequenininha agora que parou um pouco, mas ela chorava. Eu não aguento choro, não. Ainda bem que os meus filhos não foram chorões, porque eu não aguentava, não. Mas esse é um exercício que a gente precisa ter paciência. Outro lugar de paciência muito aqui em Vitória é trânsito, né? Você muitas vezes sai com uma meta, um propósito. Você pega o cara passeando na esquerda. aí eu vou pra direita. Aí eu vou pra direita. Aí você fica, pô, eu tenho que chegar lá a tal hora. E o cara tá na frente e você fala, como que eu... Pista que anda Vitória é Hein? direita. Não tem jeito. Pista de Vitória é a direita pra andar. É incrível. Incrível. E é a mais esburacada. É mais Eu buracado. venho de Jardim. Nossa, tá mais emburacado. Ali na reta do aeroporto não tem como você usar da direita, não. Muito buraco, né? Muito buraco, não dá. Então, é um exercício de paciência. Eu, quando venho para a igreja, eu saio sempre Mas quase no limite. E aí você chega dia domingo e sábado, acho que todos os barbeiros saem com um carro para passear. sabe, pois é, Mas quando não eu Mas trabalhava. não é. Aí está o teste de paciência. Deus Deus está provando, falando assim, tenha paciência. Quando eu Tenha trabalhava, paciência. sabe que eu ia olhar paciente no hospital? Gente, as pessoas estão passeando e acham que está todo mundo Todo passeando. mundo passeando. É o que eu falo sempre com Lia. As pessoas deveriam ter noção, porque tem empresa que trabalha 24 horas. E o cara tem que cumprir horário. Tem médico que tem que socorrer doente. Tem pessoas que estão enfermas. Tem outras que vão viajar e os caras ficam passeando ali sem noção. Aí você tem que... Não, eu falo que tem pessoas que vai olhar pro lado assim, vai ver um carro. Isso não é gente, tinha outro carro no mundo? Eu achei que era só eu, porque a pessoa parece que só tem ela no mundo. E agora você vê o seguinte, o tal do celular, o cara para no sinal, ele vai mexer no celular, o sinal abre e o cara tá lá. É paciência mesmo, é um teste danado que nós temos que passar. Não tá fácil. Não. Para os impacientes. Mas Vou lá pela minha quando você não tem compromisso, tudo bem. Não pegue o Jonathan na sua frente. Por quê? Ele dirige, parece que ele tá dentro de casa. Parece que ele só tem. Ele anda muito devagar. Eu não tenho paciência de andar com ele. Você sabe por que eu deixei de andar de Uber? Andava mais de ônibus? Porque todo Uber que eu pego, eu levo. Eu vinha de casa pro culto, o camarada na ponte, o cara estava a 200 metros e o cara estava a 40. Eu falava, meu Deus do céu. Aí eu pego outro Uber, o cara leva Mas outra o vez. Jonathan, antes de ser Uber, ele sempre foi assim Você mesmo. está ensinando sobre paciência e você está demonstrando a sua falta de paciência. Ensina. Não, mas é confessar os nossos pecados, uns aos para seres Aí curados. o Eva fala, pai, dá pra mamãe dirigir, você é muito devagar. Mas então, aí atrapalha, você tem que... Já pensou? É por isso que os caras xingam um outro, depois sai encrenca aí. Tá? Muita encrenca. Mas Agora, isso não tem eu tô como me mudar muito policiando. fácil, né? Não tem a cultura. Não, é. Cultura. você Por não tem exemplo, lá cultura. fora, quando a gente pega uma escada rolante, todo mundo Na direita. direita. Se São alguém tem Paulo, pressa, você não deixa a fala, não, esquerda São ali. Paulo. anda e É. vai. Você não quer subir junto com a escada, você fica lá direito e sempre passa alguém. Já Isso. passa um. Aqui é cultura. Não, é verdade. É difícil. Escada, não é só escada rolante, não, escada também. Mas nós estamos estudando o quê? Paciência. Agora eu tô me policiando. Eu tô me policiando. Eu tenho muito isso. A pessoa vai falar, principalmente o meu marido.
Depois de 40 anos, eu falo junto, né? Eu falo pra ele, eu sou você e você é eu. A gente já virou um no outro. Outro dia ele chegou pra mim e falou assim, ô filho, eu falei, amanhã de manhã. Eu não falei. Amanhã de manhã eu vou fazer seu bolo. Aí ele virou as costas. Não fala mais nada. Era isso que ele queria. Eu faço assim também, eu também atropelo muito. Ele vai falar nada. Não, ele só falou, olha, filho, amanhã de ó, manhã. Acelerado. Há uma coisa que eu estou aprendendo aqui na igreja. Tem pessoas que vão contar história, fatos. Eles dão um rodeio. E eles contam um negócio tão longo, eu tenho que ficar aqui ouvindo tudo. É o seu papel. Mas é que nem na oficina, o cara chega para bate o carro, ele quer contar a história da batida. E você está ouvindo. E aqui você conta a história. E outra coisa, tintim por tintim. E você vê. Eu tinha um colega, tenho um colega que trabalhou comigo, eu sentava assim, ele sentava assim. Ele contava a história minuciosamente. Passava 2, 3 dias e voltava com a mesma história minuciosamente. Você já sabia, né? Já sabia. Mas repetia, olha, não pulava nada. Se ele fez alguma coisa, até lembrava. E você tinha que ouvir, gente. E você tinha outra coisa para fazer, você falava, meu Deus, quando esse cara vai parar, que eu quero. Mas olha, a esposa dele já morreu, também já morreu, né? A esposa dele era impaciente, de um tanto, ela não deixava o homem falar. Imagina. Aí ele... No serviço ele contava isso. Uma doença e já morreu e ele tá aí, ó, viajando pelo mundo todo. Mas, pastor, sobre esse negócio de trânsito é um problema que eu já comecei a trabalhar sobre isso. Porque é o seguinte, eu tentava sempre deixar um pouquinho, sair em cima da hora, esperando que ia recuperar tempo no trânsito. No trânsito. Desse jeito. E é esse o problema. Hoje em dia eu já penso um pouco diferente. Você sai mais cedo? Eu saio bem mais cedo. Tem um imprevisto. Eu saio cedo sempre. Pô, você viu? Do nada. Olha, do nada, acontece acidente, para tudo. Por toda a parada. Aonde? Reta do Mas é cada mesmo? Bateram dois carros lá em cima, pronto. Lá em cima, lá bateu um carro lá. Mas ali na reta do aeroporto, no mínimo 2, 3 vezes por semana. Sim, Vindo da Serra da Vitória, tem acidente. Nesse horário de cedinho, 8 da manhã. Aí fecha a serra todinha, a serra está toda parada, né? Por causa daquilo ali. Não, há um volume de carro no Vitória muito Mas grande. é isso que eu ia falar. E Vitória não tem perspectiva de mobilidade. Tá? Porque eu sempre digo o seguinte, nós temos 2.700 quilômetros ao reto da Penha, 17 sinais. 2.700 metros. Hein? 2.700 metros. Tem 17 sinais. É muita coisa. Então você sai daqui no outro sinal, entupiu. É igual vir pro culto no domingo, Então, eu vou ter é que sair muito mais difícil. cedo, porque o fluxo de carro domingo à noite, agora eu pego trânsito. Eu não pegava trânsito domingo à Então, noite. é gerador de paciência. Nós temos que ter paciência. E Mas às paciência. vezes eu penso assim, igual ele falou, às vezes tem alguma coisa assim, eu penso, não, é Deus que está me testando, deixa eu ficar quietinho. Isso. E Tiago fala do agricultor, que ele planta e pacientemente ele espera o fruto. Ele não se apavora devido ao tempo. Então nós temos, e ele está falando isso com perspectiva da volta de Jesus. O tempo está aproximando, a igreja precisa cada dia mais ser aperfeiçoada para parecer com Jesus. A escola de Jesus é mansidão e humildade. E a gente apavorado, dificilmente. Tá? Então hoje, muitas vezes eu saio de casa para vazar ali a casa, eu levo 2 minutos. Tem dia que eu levo 50. Aí eu aviso, estou agarrado no trânsito, alguém que vem discipular, ou você cancela ou vou chegar tarde.
Porque é difícil, então já entro sabendo que eu vou me arrastar até na entrada da ponte. Difícil, 50 minutos. Choveu então? Se não chover, né? Se chover, Vocês estão falando do trânsito, né? Lá fora. E agora imagine 2 pessoas dentro de casa, casadas, para conviver com um estressado e o outro devagar. Aí é que a paciência Eu fico com pena do meu marido. Eu quero saber como é que é. lá no trânsito é o trânsito. É eles lá e eu aqui. Sim. E aqui? Eu empurro. Às vezes eu quero dentro de casa, eu quero passar daí pra cá. Aí eu. Bum. Misericórdia. É lá que é a sua convivência. É lá que é a sua vida. Mas eu empurro. Misericórdia, não sei, querida. Um tem que ser calmo, senão. Hein? É sempre um calmo e um agitado. Parece que eu sou agitado, mas lá em casa quem é mais agitado é ela. Tá se vendo? Hein? Dá pra ver. Mas é. Hein? Pergunte a ela. Parece que eu sou agitado, mas lá em casa quem é agitado é ela. Fica, e tem hora que a sucrina fala, meu Deus do céu. Até para almoçar, vem logo. Faz isso. Ela tá lá com um monte de papel, olha esse negócio aqui. Eu falei, não quero olhar. É porque eu estou querendo fazer umas organizações. Tem muito mentira. papel. E eu deixo uma sacola, boto tudo dentro da sacola e falo, olha esses Vai papéis. olhando, vai Tem hora que eu não quero, eu quero estar lá lendo. Ele acha que eu tô. Sabe, a Débora do Joselito, ele estuda muito, né? Anota muita coisa, vai guardando aquele monte de Eu folha. também. Ele é meio acumulador. Não, pior não é isso, pior é que assim, ele estudou sobre essa mensagem, né? Aí ele fez um monte de papel. Aí daqui a 2 meses vai pegar a mesma mensagem, ele vai estudando tudo de novo, ele não pega os papéis. Aí sabe o que ela faz? Ela junta tudo em sacolas e esconde. Aí deu um mês, ele não deu falta, ela joga fora. Eu também faço assim. Mas só que eu não consigo falar a outra coisa. Então, de vez em quando aparece, olha, eu sou acumulador de papel, eu pego esses papéis aqui, rasgo tudo. Aí quando eu quero, eu tenho que fazer tudo outra vez. Só que você já está pensando em um outro lado, num outro texto. Então, ter perseverança, ter paciência. E o trato de Deus conosco é impressionante, né? O que é que Deus quer quando Ele nos trata? A Bíblia diz em Hebreus 12, né, que Deus corrige a quem ama. Então Ele quer o aperfeiçoamento nosso. Versículo 10 diz, Ele quer que nós tenhamos a santidade de Deus, dele. Veja o padrão elevado que o escritor está dizendo. Então ele está querendo nos levar a uma condição divina. Você começa lá no 7. Começa no 6. Pode ler o 6. 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Por filho. Então ele Se suportar essa açoita, dá correção, varada. Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além de do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Participantes da sua santidade. Veja, o que nos leva à correção? Que Deus quer que nós participemos da santidade dele. E muitas vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida e nós esperneamos.
Por isso que Tiago diz, eu falo muito nesse versículo 1 e 2, tende por motivo de toda alegria, a hora que você passa pela luta, pela provação. Outra coisa, nem Jesus escapou da luta. Ele passou por todas. Jesus sofreu talvez com mais intensidade do que nós. Hebreus 5 e 8 diz que ele aprende a obediência pelo sofrimento. Então ele sofre para obedecer. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então nós vamos, como somos descendentes do nosso primogênito, nós vamos passar. E aí aquele versículo de Romanos 8 e 28, que a gente muitas vezes não entende, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. A gente, quando está na prova, a gente nem lembra do final, porque Deus é aquele que vê o final. Nós falamos isso quinta-feira, tá? Deus é aquilo que antes do início ele já sabe o final. Então ele sabe que a provação agora ela tem um resultado de bênção para nós amanhã, só que a gente não tem essa perspectiva. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Mas quando você está na aflição, você lembra disso? Você não lembra. E ele fala, a pequena. Quando você lê o capítulo 11... Passageira. Quando você lê o capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do versículo 23, ele enumera as lutas passageiras que ele teve. Ele fala 5 vezes... Eu recebi dos judeus uma quarentena menos 195 correadas passageiras. E a correia dos romanos era ferro e osso. Então arrancava a carne. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. Foi apedrejado. Essa vez acharam que ele ia morrer. Não, eu lembro aqui, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Pior. Não era só uma igreja, era um monte de igreja. E aí ele fala assim, essas coisas pequenas e passageiras, porque ele tem uma perspectiva diferente. E nós entramos na luta e ficamos gritando, até quando nós vamos suportar, que a coisa não passa? Jesus sofreu mais. Tá? Capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 8, veja o que Paulo diz aí. Ele perdeu a esperança da vida. Parte B, né? Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Com vida. Foi aquele apedrejamento em Listra. Tá? Que a Bíblia diz que lá em Atos que ele foi jogado no lixo. Joga aí que o cara está morto. E ele levanta dali e vai para outra igreja. Então, quando nós olhamos a perspectiva de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem, Deus está vendo um fim glorioso para nós. Nas nossas crises, nas nossas provações, Deus olha. Por que vem isso sobre nós? Deus quer aprimorar o nosso caráter. E a gente não entende. Por isso que nós devemos ter paciência. O amadurecimento da nossa caminhada não é da noite para o dia.
quando você para e olha para você, eu tenho agora esse ano eu faço 58 anos de batizado. Foi em dezembro de 61. 58 anos. O sobe e desce na nossa caminhada, a nossa inconstância, aquilo que está em Tiago 4, tem hora que você está lá em cima, pode vir temporal que você resiste, tem hora que você está tão fraquinho cá embaixo, se assoprar em cima de você, você desaba. Mas ué. Então, quando você, nessas oscilações, Deus vai trabalhando, vai te provando, até que você tenha uma estabilidade espiritual. Eu sempre falo daquele versículo de Filipenses 3,16 como o versículo básico de qualidade cristã. Como nós trabalhamos nas nossas empresas ISO, tá, que fala sobre qualidade, a qualidade é você nunca perder aonde você conquistou e sempre projetar para você chegar mais em cima. 3:16 de Filipenses diz: permaneça naquilo que você já alcançaram. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Já alcançamos. Então, quando você se estabiliza espiritualmente, Deus nos leva para que essa oscilação de menino, ela esteja estabilizada. Daqui você projeta uma subida. O conhecimento, a busca, a intimidade, você tem que partir de um lugar. Quando você está nessa coisa de serrote, como diz na qualidade, você não tem como projetar a sua vida espiritual. É isso que as pessoas muitas vezes não veem. Por quê? Você não para si, para fazer uma autoanálise da sua vida. Por que as provas se repetem constantemente? Tudo tem a ver com essa oscilação. Enquanto não estabilizar, você vai, tá? Porque a hora que você estabiliza, você tem possibilidade de você subir um degrau. E o propósito de Deus é isto: antes crescei na graça e conhecimento de Deus. Quando nós somos meninos, ficamos um alto e baixo, hoje eu estou forte, hoje eu estou fraco, você vai passar por muita provação. Não adianta, esse é o caminhar de Deus. Quando você está aqui, qualquer coisa que venha sobre você, você vai falar como Paulo: essa pequena e momentânea tribulação não é nada, é fichinha para mim. Mas quando você está no sobe e desce, você só falta morrer. Só falta morrer. Então, qual é o propósito de Deus? É nos elevar a uma condição espiritual. Que Paulo dizia, se me engano é capítulo 4, versículo 12 de Filipenses. Ele dizia: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Nada abalava. Se ele fosse humilhado, ele estava ali. Se ele tivesse abundância, ele estava ali. É isso que eu acho impressionante, né, dele sofrer isso tudo assim, e não ter desistido, né? Porque na primeira quarentena ali, igual aquela prisão que ele ficou lá em Roma, no dia que eu fui lá, estava um pouco frio, devia estar uns 10 graus, mas lá faz mais frio ainda. E lá embaixo você vai descendo, lá onde ele ficou, era muito úmido, muito frio, devia ter rato, devia ter... E ele ficou ali. Ela desce. Você vai descendo lá embaixo, é um monte de pedra, assim, deixa tudo mais úmido ainda, mais frio. Eu fiquei pensando assim, se
Eu ia ficar lá assim, não, eu acho que eu fiz tudo errado. Eu ia pensar isso, assim, não, eu devo ter errado em algum lugar, deixa eu ver aqui onde que eu errei, porque não é possível que Deus ia me colocar num buraco. A história diz que ele fica preso ali 6 meses, até ser degolado. E ele foi degolado em frente. Não, pois é, assim, porque se euzinha ia ficar, não é Deus que me deu esse castigo, não, eu que errei, eu ia ficar pensando assim. E ele diz o seguinte... Mas no 13 aqui ele fala, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Esse versículo é muito usado isoladamente. Mas tem a ver com aquele que me fortalece. Tem a ver com o contexto. Isso. Então, a força que nós temos para suportar uma adversidade dessa é só que vem de Deus. É aquilo que está no capítulo 30 de 1 Samuel. Ziglag é tomada pelos amalequitas. Quando Davi com seus homens chega, não tem mais ninguém, tudo está saqueado. E a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força. E eles queriam matar Davi, porque Davi tinha saído na guerra com o rei dos filisteus. E a Bíblia diz que Davi se fortalece no Senhor, reanima no Senhor e vai atrás e pega tudo de volta. E aí ele entrega todos os despojos, as mulheres e os filhos a cada um dos lutadores. Mas a nossa força vem do Senhor. Paulo começa assim o capítulo da batalha espiritual. Capítulo 6, versículo 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nela. Da onde? 6, 10. 6 e 10 de Efésios. Batalha espiritual. Você é teóloga, você tem que saber. Mas no nosso dia a dia também, às vezes você passa por algumas coisas que, se você não se fortalecer no Senhor, você não dá conta. Às vezes é uma coisa que não é tão grande, mas se você não for lá para os pés do Senhor e angariar forças, e você não dá conta. Outra coisa, leia Hebreus 4 e 15, falando sobre Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, igual a nós. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Sem pecado algum. Então ele passou, ele entende a nossa dor, a nossa fragilidade, a nossa dependência. No capítulo 2 de Hebreus, versículo 17, diz quase que a mesma coisa, diz que em tudo ele foi semelhante a nós. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Quando você chega perante o Senhor e fala da sua dor, é que a gente afeta, nós temos que... Jesus olha para a gente e fala: eu sei o que é isso. Porque ele passou igual. Então a dor que você sente, Jesus já sofreu. Ele nos atende porque ele sabe o que é isso. Afronta. O maior de todos os sofrimentos que Jesus passou foi no âmbito da alma. A Bíblia diz que ele agonizou. Está lá em Lucas. Ele agoniza a angústia que vem sobre a alma. E no tempo presente, hoje isso está mais agudo do que dor física, situação física. São situações que a gente passa que fere a alma. Você vê, você se sente impotente para lidar com determinadas situações. E aí você precisa de Deus. A hora que você olha para Jesus, vai chorar aos pés do Senhor. Eu falei: eu entendo. Tenha bom ânimo, vá em frente. Não desanime. Porque quando você olha a perspectiva de Deus, Deus não gosta de pessoas desanimadas.
Comece a olhar para Josué. Capítulo 1 faz um retrato de Josué, faz um retrato. Josué andou a vida toda à sombra de Moisés, como um grande líder. Moisés morre, 40 dias de luto, mas a vida continua. O povo tinha que entrar na terra, e Deus falou com Josué: é você. E aí ele começa a injetar em Josué ânimo. Tem de bom ânimo. Se você, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. O que eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Veja bem, eles tinham uma demanda enorme. Eles tinham que atravessar o Jordão. Era o primeiro empecilho. Como que vai atravessar o rio? Aquela grande multidão. Porque quando você para diante do problema e não encara o problema, ele vem para cima de você. A Bíblia diz que o Jordão transbordava naquela época em todas as suas ribanceiras. E Moisés e Josué estavam lá prostrado. Deus falou: você tem que atravessar o povo para o outro lado. Enfrenta o Jordão. Tenha bom ânimo. Eu vou fazer com você o que eu fiz com Josué, com Moisés. Então, nós temos que enfrentar a dificuldade. Não se prostre. Por isso que Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não gosta de pessoa prostrada. Qual é a ação? Analisa e faça a sua parte. Nós temos que correr atrás. E o caminho é a dependência de Deus, confiar em Deus. Aí, nós falamos, não sei se foi quinta ou se foi ontem na consagração, sobre esta fé. Quinta-feira, que eu estava falando sobre a onisciência, nós falamos, o que é onipotência? Não é isso que nós falamos? Foi. Deus é todo poderoso. A hora que vem um probleminha, você esquece que Deus é todo poderoso. Você medra e fica: tadinho de mim. Será que Deus gosta disso? Deus é todo poderoso. Ele é a sustentação nossa. Nada que ele não possa fazer. A solução vem dele. Então eu tenho que confiar no Senhor. Tem uma promessa que a gente tem que estar sempre lembrando, 1 Coríntios 10, 13, que nós não passaremos por nenhuma tribulação que a gente possa Não suportar. Isso é uma promessa. É uma promessa. E a Bíblia ainda fala assim: antes ele dará o escape para que você possa suportar. Então, Porque a gente não confia, né? Aí a gente fica. Não, Deus falou isso aqui com todo mundo, menos comigo. Esqueceu. Esqueceu de mim. eu fico olhando, nós somos voltados para ouvir alguma coisa de alguém. O fundamento da fé cristã é a palavra. Você tem que crer no que está escrito, porque Deus olha isso com severidade. A Bíblia diz que Deus é todo-poderoso, Ele está conosco, não deixa que nenhuma provação venha acima da nossa força. E por que tem hora que fala: eu não estou suportando? Deus sabe a sua condição. Jó não sabia a força que ele tinha para resistir à tentação, à provação, mas Deus sabia.
Tanto é que Deus desafia Satanás, ou Satanás desafia Deus. Mas também tem dado tudo. O próprio Moisés também, quando Deus chamou ele falou, como é que eu vou fazer isso? Não sei falar. Mas aí Deus fala com ele, quem disse que é você que vai fazer? Sou eu sou que sou. Yahshua ou Yahshua. Eu sou o Deus suficiente para todas as demandas. O que você precisar, eu sou. É que a gente não entende. Muitas vezes você tem que mergulhar um pouco na língua original. Yahshua ou Yahshua. Qualquer tipo de necessidade que você tiver, eu sou. Então recorra ao Senhor. Creia no Senhor. Mas Ele é. Mas quando nós estamos lá, no meio do fogo cruzado, dos problemas, às vezes você tira a mente disso aí. E aí por isso que você acha que você não consegue. Mas eu já falei com você aquele dia. Deus é uma pessoa. Como seria para você dar uma ordem a seu filho e ele não obedecer, entrar em apuros, e você fala com ele, eu não te disse? Deus é a mesma coisa. Por isso que a incredulidade, ela é terrível perante o Senhor. A incredulidade não permitiu que o povo de Israel entrasse na terra. Tudo por causa da incredulidade. Deus falou, eu te dou a terra. E o povo disse, nós não podemos. Nós somos gafanhotos diante dos gigantes. Há alguma coisa impossível a Deus? E o tanto de coisa que Deus tinha feito, né? E parece que Deus não tinha feito nada. Não tinha feito nada. Isso acontece no nosso cotidiano. Muitas vezes nós esquecemos de Deus, o poderoso. De tanto que Ele já fez. E abalamos com pequenas coisas. Por isso você tem que ver a perspectiva. Todas as coisas cooperam. Isso que você passou aqui vai ter um resultado lá na frente para a sua vida. As pessoas esquecem que Deus também fala o seguinte, que Ele vai nos dar o fim que a gente deseja. Então se a gente ficar só esperando sentado, não vai sair. O Evangelho requer essa mudança de pensamento. Eu me lembro que quando eu mudei para o apartamento, eu não tinha condições de comprar nada. Eu tinha FGTS e não podia sacar. Para sacar você tinha que simular uma venda, pagar o corretor, para sacar era a trabalheira. Também não era certo. Não era certo. E aí como que eu ia tirar o FGTS? Peguei um câncer. Não, isso aí não está É fácil de tirar. Libera o FGTS. Liberou na hora. Acertei tudo, eu tava com um carro velho que não, só para ir para a igreja. Troquei, comprei, fiz os armários lá em casa e tal. Mas Não, aí você olha. Armário caro, hein? Hein? Não, armáriozinho caro, hein? Aí você vê, todas as coisas cooperam para o bem daquele. E Jesus foi lá e me curou. E aí? Tribulação e o escape, né? Mas, passar por essa tribulação, 2 anos só para quem passou com você. Não é bom, Você não. estava muito tranquilo, muito equilibrado, mas eu quase... Subiu pelas paredes. Você tem que aprender. Já tem umas 2 ou 3 vezes que você, na hora H, esquece de Deus. Não é. Nossa, ver ele calmo, tranquilo, deve irritar mais ainda, né? Mas, Deus, eu acho que Ele ensina mesmo, porque não gosto nem de falar, porque foi muita contenda. Essa vez que eu fui para Israel,
Misericórdia, quase morri primeiro. Mas aí uma doutora lá falou assim pra mim: olha, você vai morrer primeiro do que ele. Desse. Você Veja, sossega que você vai morrer primeiro que é que você esquece de Deus. A Bíblia diz que tudo está no controle de Deus. Alguém morre antes do tempo quando você força a barra. Você sai daí, bebe, enche a cara, pega o carro, mete num poste aí. Mas se você andar direito, você vai morrer na hora que Deus quiser. Não adianta você chorar, espernear, você não determinou e acabou. Um dia eu pego Lia chorando na beira da pia, conversando com alguém no telefone. Quem? Aí eu falei com ela: não adianta você chorar. Se Deus quiser me levar, Ele vai levar, não é só choro que vai impedir. Então a pessoa tem que entender que o controle está na mão do soberano. Então você tem que obedecer a Ele. Quando você tem essa segurança, você pode estar aqui, pode estar na China. Se Deus quiser levar, Ele vai levar. Mas a gente pensando assim, eu penso um pouco assim, a gente passa a impressão de frieza, de pessoa fria para as outras pessoas. Não. Mas as pessoas pensam. Olha, a nossa vida, a Bíblia diz que o cabelo da nossa cabeça não cai sem a permissão de Deus. Ou você crê ou não crê. Mas a gente, na hora da aflição, você descrê de tudo. E se a vida do crente é de fé. Por isso que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer no que está escrito. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós falamos na quinta-feira, no Salmo lá, 147. Ele conta as estrelas e chama todas elas pelo nome. Você já pensou quantas estrelas tem no céu? Bilhões de bilhões. Se um ser, uma pessoa, é capaz de guardar o nome de todas elas, você não aguenta, você não consegue contar 10 pessoas, você esquece do nome. E aí fica com medo, né? Está entendendo? É essas coisas que você tem que começar a pensar na quem é o Deus que você serve. A gente tem que falar mais sobre esse Deus, porque a gente esquece da grandeza e o poder de Deus. Hein? Então a minha fé precisa virar de cabeça para baixo. Porque não é nesse sentido. Eu sei que Deus tem fé, tem poder, tem. Mas o seu medo, você mora com uma pessoa 44 anos. Você não vai chorar e você não vai ficar triste quando a pessoa fica doente, quando a pessoa... também aí não. É duro, né? Eu sei que se você fosse falar quando ele morrer e tal, doente. Doente, então todo mundo está sujeito. Uma gripezinha, igualzinho o Carlão tá aí, todo gripado, um bicho leve, morre. Mas não foi gripe. Vai na copa. Não foi gripe, foi câncer, que eu fiquei com você no Rio. Mas isso Deus cura, ué. Se é a vontade dele, Ele cura. Entendo, meu filho, mas que eu vou deixar de chorar, eu não vou deixar de chorar. Tem que ser mais. Você tem que glorificar Deus. Deus quer. Poxa, você foi criada para adorar Deus, para glorificar Deus. Deixa de chorar. Deus já viveu muito. Abençoa. Leva logo, né? Leva logo. Me livra. Leva logo. Acaba com esse jeito. Glorifica Deus. Essas coisas eu não tô tinha. Leva que eu vou arrumar outro. Não, ele fala, Deus que me livre. Aquele vez que você gosta muito assim com uma criança. Salmo 131. Desmamado. Salmo 131. Esse é lindo. Ele começa assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivos os meus olhos. Então ele começa já indicando o que ele é, dependente inteiramente de Deus, assim como uma criança, abrigada no colo da sua mãe,
assim também é a minha alma para contigo. Então, depende de Deus. Olha, quem tem isso, descansa em Deus. A adversidade é essa perspectiva de Paulo. Tomando 195 correadas, ele diz: a leve e momentânea tribulação. Você lá estava colocando os bofes para fora, e ele estava lá glorificando a Deus. Não se compara com o eterno peso de glória reservada para nós. Muda a visão, hein? Mas eu acho que a mulher é mais sentimental, é mais chorona, é mais... Não. Aí eu concordo comigo. É aquilo que eu sempre falo com o senhor. Eu sei que Deus é poderoso, mas Ele não vai aceitar a minha sugestão, Ele não aceita. Então... É você que tem que sujeitar. Pois é, mas às vezes a solução dele não vai me agradar. Então eu falo, Senhor, olha... Mas a Bíblia não diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Mas nem sempre a gente concorda. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, submeta a ela. Só depois que a gente vai ver que foi melhor daquele jeito, entendeu? Mas na hora... E quando eu falo as coisas para ele, ele fala assim: eu já vivi 72 anos, tudo para mim é lucro. Para mim não é. Falta 8 e ele está chegando aos 80. Ele está chegando aos 80. Meu pai faleceu com 82. Eu posso chegar lá. Minha mãe com 69. Foi lá atrás, eu já passei. Hoje eu estou no lucro. Mas hoje em dia as pessoas vivem mais. As pessoas vivem mais. Mas... separação é muito bonita. Mas qual é a coisa mais certa da vida quando a criança nasce? O pessoal dá aquele tapinha, né? Fala, ela vai morrer. Não é? Então se prepara, velho. Se prepara para a morte, porque você sofre menos. O que o Tiago está falando aqui é isso. Jesus está vindo. Qual a preparação? Nós pensamos que somos eternos. Nós não somos, nós somos finitos. O único infinito é o Senhor. Então nós temos que viver plenamente a nossa existência aqui, dentro do projeto de Deus para nós. Dentro da perspectiva de Deus. Deus quer, através das provas, nos aprimorar o nosso caráter. Outra coisa, tenha sempre esperança. O que diz Romanos 12:12? Não. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. Então, a Bíblia diz que a esperança, lá no capítulo 5 de Romanos, não traz confusão. Então, nós temos uma esperança em Deus. Deus vai entrar com socorro. E aí você crê que aquilo que o Hernani falou, 1 Coríntios 10:13, toda luta, ela tem um fim. E toda luta não vem para nos matar. Toda luta vem para nos aperfeiçoar. Tá? E Deus intervém. Deus não permite que nada ultrapasse o meu limite. Quando você olha o sofrimento de Jó, o texto diz, olha a paciência de Jó. Quando você olha o sofrimento de Jó que ele passou, você fala, eu não suportaria. Jó também pensou que não suportaria. Mas Deus sabia que ele passaria. Veja, Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele ficou sem nada. Ficou sem os filhos. E ficou com chagas da cabeça aos pés. A Bíblia diz que ele pegava um caco para se coçar na cinza. Aquilo deveria trazer um cheiro, mau cheiro de fedor. E ele recebe os amigos. Primeira acusação que ele recebe, você pecou. Porque era um conceito da época.
que toda enfermidade era consequência do pecado. E aí ele tem que debater com a enfermidade, com a mulher ao lado e também com os amigos. E a Bíblia diz que ele supera tudo isso. E Deus restaura tudo isso. Porque Deus é misericordioso. Quando você olha a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. O que nós merecíamos diante de Deus? Morte. E por que Deus não nos matou? Misericórdia. O castigo nosso, tá? Era pena. Quando você começa a estudar misericórdia e graça, misericórdia é aquilo que você merecia receber e não recebe. Graça é aquilo que você não merecia receber e recebe. Nós temos uma salvação pela graça, favor de Deus, e temos uma herança pela graça. A herança que nós temos é uma herança que o mundo não tem, são heranças eternas. E a Bíblia diz em Pedro que ela está guardada, reservada no céu para nós. Nós não merecíamos, mas temos. Graça de Deus. E a nossa penalidade que merecíamos, Deus tirou. Misericórdia de Deus. Então, quando nós passamos pela luta, nós temos que entender que a misericórdia de Deus vai nos alcançar. Não vai permitir que ela seja acima da nossa força. Capítulo 1, versículo 12 de Tiago, o apóstolo diz: bem-aventurado as pessoas que passam por provações, porque depois de aprovado, eles recebem a coroa da vida. Então, toda aprovação para nós, ela é pedagógica. Deus quer nos ensinar algumas coisas. Nós devemos distinguir a aprovação de Deus por aquilo que nós provocamos tentação. Lá no capítulo 10, 13 de Coríntios diz: não há tentação a não ser humana. Então, muitas vezes nós esbarramos no capítulo 6, versículo 7 de Gálatas. Começa assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Qual é a provação, a tentação que nós provocamos? Quando nós temos falta de sabedoria, abrimos a nossa boca em lugares inconvenientes, falamos o que não devíamos falar, vemos o que não devíamos ver, ou falamos com pessoas que não deviam falar, e aí já era. Você vai passar pelo funil, não tem jeito. Ah, Deus me abandonou. Então você olha para trás do que você fez. Porque tem muitas coisas que nós provocamos. Aí não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Veja o que Davi fez. Davi colheu resultado do seu pecado. Quando ele foi confrontado por Natã, ele vai, depois que a criança nasce doente, ele ora, jejua para Deus curar, e Deus não cura, ela morre. Depois vem o filho Absalão fazer com ele o que ele fez escondido. A Bíblia diz que ele leva as concubinas de Saul e expõe publicamente o que Davi havia feito em oculto.
Então, concubinas de Davi. Por quê? Você falou Saul. Não, Davi. Falei Saul? Então, a concubina de Davi. E expõe publicamente, tudo consequência do erro dele. Muitas vezes, hoje, o maior problema nosso é língua. Muitas vezes nós falamos coisas que não convêm. Tiago diz no capítulo 3, quem domina a sua língua é uma pessoa perfeita. Nós pagamos por aquilo que nós falamos. E nós entramos em fria por aquilo que nós muitas vezes expressamos. Então, tenha cuidado. Muitas vezes nós provocamos para nós mesmos essa tribulação e depois ficamos chorando da consequência. Mas então nós temos que ter cuidado com a nossa língua. Eu já contei aqui na classe, não sei se alguns conhecem, eu tinha uma tia, ela nunca casou. Então aquelas pessoas que você acha que é santa. E ela tinha um jeitinho assim mesmo. Quando eu ficava nervosa, quando eu era solteira, ela falava assim. Desde solteira ela era nervosa. Mas nervosa com as lutas, com as dificuldades do dia a dia, que era muito difícil. Ela falava assim, vai ler Tiago, Lia. Eu nunca me esqueço. Toda vez que eu abro a Bíblia em Tiago, eu lembro dela falando assim, vai ler Tiago, Lia. E Tiago é um livro que fala muito da nossa língua, né? Tiago é Provérbios do Novo Testamento. Apesar de ser pequeno, né? 5 capítulos, mas é a prática do Provérbios. Tiago é o livro prático do Provérbios. Então, a gente tem que entender isso. Muitas vezes nós provocamos. A Bíblia também fala que o agente também de tentação é o diabo. Tá? Ele usa 3 elementos nossos para nos tentar. Está lá em 1 João 2:14. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Essas são as fontes da nossa tentação. Hein? Primeiro. Porque João, o segundo e o terceiro só tem um, né? Primeiro João que é? 2:14. Eu acho que é esse. Não. Não? É assim. Então é 15. Não é não? É 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede É do 15 Pai. não ameis o mundo, né? 15 não ao mesmo mundo. A minha versão diz, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Normalmente, a tentação passa por isso. Se você olhar Jesus e se olhar lá no Éden, passa por isso. Tá? Toda a tentação vai passar por isso. Então ele está dizendo, como que ele diz a sua Bíblia, Carla? As paixões Da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não Então, provém do Pai. tá? Ele é a soberba da vida, ela passa por isso. Aqui fala, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Então, o propósito de Satanás da tentação é nos fazer cair. Enquanto o propósito de Deus na provação é levar-nos ao crescimento, Satanás quer ver a nossa queda. Como ele é caído, ele caiu, ele quer que todos nós caiamos também.
Então ele coloca esse tipo de tentação, tá? Soberba da carne, a vista e também a soberba da vida, concupiscência da carne. Então é muito perigoso esse tipo de vigilância. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que o pecado, ele entra sorrateiramente no nosso coração e já nos contamina. Ele diz que você é tentado pela sua própria cobiça. E quando assenta no coração, já está com o germe do pecado. E aí ele diz, uma vez consumado, gera a morte. Então esse é o passo, os passos para o pecado. Não existe pecado repentino. O pecado é amadurecido. Ele passa pelo coração. Hein? Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Produz a morte. Então, não é repentino. Não é você encontrar por exemplo, o homem encontrar uma mulher de supetão ali e caiu. Não. Ele vai amadurecendo. Tá? Mas o da língua não é? O da língua é porque você às vezes você não quer falar um negócio. Não, mas veja bem, tudo na nossa vida, o problema... Isso a Flávia mais falou ontem. Tem palavras que saem sem antes ir. O problema nosso é um problema sério que é recomendado na Bíblia. Nós não paramos para meditar na palavra. Você lê e não medita. Você não traz a palavra daqui para cá. Quando você medita, você para e você traz ela para cá. Quando você medita, você vai fazer uma análise. O que a palavra está dizendo, o que você faz. Se você tem um problema com a língua, lembrei de você, eu não falo não. Você lembra uma vez na oração, na segunda-feira, ele falou assim, irmãos, olhem por mim, eu tenho um problema muito sério, eu não guardo nada. Mas eu acho que da língua, às vezes a pessoa fala sem pensar. Quando a pessoa é precipitada, sabe? Às vezes ela pode até ler a Bíblia, meditar na Bíblia, mas quando ela está com raiva, ela vai soltar tudo que... Aí você tem que ir para a Bíblia outra vez. Capítulo 4, versículo 27 de Efésios, ele fala, o 26 fala da ira. E o 27 é o momento da ira. Ele diz, nem deis lugar ao diabo. Nesse momento, tudo que você abrir a boca é de procedência maligna. E a gente que não se controla, a gente é muito usado pelo diabo para você proferir. Você pode falar isso até em cima do púlpito. Você tem que ter muito cuidado. Tá? Então você tem que ter cuidado demais. Por isso que é bom você refletir, conhecer Bíblia. Você fala, eu não posso falar. Marido e mulher, na hora da confusão, solta os cachorros, fala pelos cotovelos. Aí, meu filho, é domínio público. O diabo pegou, todo mundo pegou e acabou. Vai fazer a festa contra você. Então, ao 26, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Está entendendo? Então você sabe, na hora da ira, você vai xingar. Tem crente aqui, irmão, dentro da nossa igreja, que xinga palavrão, a mulher rebate com o outro. Estão na igreja. Por causa da ira. Você acha que isso, como nós falamos
quinta-feira, Deus não está ouvindo? Deus sabe de tudo. Você tem que mudar o coração. Márcia, leu 29. Ai, eu saí, eu fui aqui. O 29 é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for útil para Edificação. Mas é que na tradução que ela estava Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, você só começa a trazer mudança para você quando você reflete sobre isso. E é muito sério. Eu já falei, se você não temer a palavra, dificilmente você vai mudar. Agora você tem que ter uma visão como Deus olha para a palavra. Deus vela por cada palavra que está escrita aqui. Então, se está dizendo que você não pode dar lugar ao demônio para usar a sua boca, então mete uma tranca. Aprenda a fazer isso. Mas depois você está pagando aí a consequência. Numa oração, agora eu vou falar, porque eu ri, né, Márcia? Numa oração, uma irmã falou assim: enche a boca de pedra, irmão. Enche a boca de pedra. Não, quem era a irmã? Não vou falar. Não, Fala logo, é. eu acho que citar nome. Mas veja bem, são coisas precipitadas, porque o nosso coração, aí vai para o que está em 12:34 de Mateus, a boca fala do que o coração está cheio. Por que você xinga? Porque o coração não foi limpo do palavrão. Não é nem xingar. Mas xinga. Ó, eu via isso demais no futebol com gente crente, com ministro, evangelista, pastores. Isso tinha. Hein? Noite de carnaval, né? Futebol. O futebol é o que o coração está cheio, não adianta. Não limpou o coração, dá uma entrada dura, o cara solta um palavrão. Eu sou crente, mas o coração está sujo ainda. Eu preciso limpar o coração. Então, essas coisas com o tempo e com o amadurecimento que Deus quer nos levar. E muitas vezes, uma sucessão de provas vem sobre nós e nós não tiramos lições. Nós precisamos tirar lições. Tudo que Agora, acontece. A Renate falou aqui do Tiago 19. Tem que guardar. Imagina eu, por exemplo, como síndica lá do prédio, eu fico sabendo de coisa que só Jesus na causa. Se eu abrir minha boca, A confusão está feita. bota fogo naquele treino. Mas É inimaginável. Aqui dentro da igreja. Isso aí. Vem um, fala de um. Aí vem daquele que ele falou, falando. Aí você tem que, meu pai do céu. É Não inimaginável. estou escutando. Aí eu deleto. Eu também procuro Mas esquecer. a Bíblia fala: enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Para você viver em paz, você tem que escutar, guardar, e não passar. Não passar. Ai, A confusão está feita. E dentro da igreja, hein? É dentro da igreja, Mas lá fora. vai crescer todo mundo junto. Mas quem que vai na igreja invisível? Os que estiverem. Agora, a gente sabe o seguinte: é impossível você passar pela vida e não ter provação. É impossível. Então você tem que aprender a encarar o problema e evitar que ele suceda com você. Provérbios diz que o sábio é aquele que vê o insensato cometer o erro e ele desvia-se dele.
Então não caia nessas banalidades que muita gente cai. Nos mesmos erros que a gente... Observe ao seu lado. Se a pessoa se machucou, evita. Não faça o mesmo. Porque isso aí gera crescimento em nós. E à medida que nós vamos crescendo de estatura espiritual, nós vamos suportando. Você olha pessoas que elas estão extremamente espremidas pelos problemas. E você olha de longe e fala, coitado, isso não é nada. Por quê? Porque nós estamos em outro nível. Qualquer ventinho já balança. E você está passando por provas difíceis. Por quê? Porque você está encarando outra coisa. Esta leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o eterno peso de glória que vamos receber da parte de Deus. Então, olha o problema com outra perspectiva. Tudo que você entrar vindo da parte de Deus, ou mesmo através de pessoas, tenha sabedoria de Deus. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Essa sabedoria que eu penso sempre é para lidar com as coisas da vida. O que eu vou fazer nessa situação? Peça a Deus, e Deus vai nos dar a resposta para solucionar. Então, o crente tem da parte de Deus uma fonte inesgotável de soluções. Encare o problema, não esmoreça, tenha ânimo e vá em frente, que a vitória vem. A promessa de Deus é esta. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14, Cristo que nos leva sempre ao triunfo. Nós nunca ficaremos prostrados diante das provações, porque nós temos um Deus poderoso. Amém. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. As dificuldades vêm, ninguém está imune. Nós vamos passar por dificuldades nas mais variadas situações. E hoje o grande conflito nosso é família. Tá? O diabo está usando muito. Quando não usa, gente adulta usa criança. E nós precisamos encarar o problema. Viva mais em oração. Dependa mais de Deus. Creia mais em Deus. Para você não ficar prostrado. O Jordão está aí. Encare e passe. Senão ele vem para cima de você. O vencedor encara. O prostrado ele vem. E se ele vier, ele te derruba. Então, não deixa que o problema venha. Antecipe e vá a ele. Porque nós temos a garantia da vitória. Amém? Amém? Deus nos abençoe.